Boa tarde, doutor Roberto. A preocupação do ministro é com essas medidas, essa vacinação em massa, para que todo mundo possa ficar imune a esse vírus. Mas também a preocupação do governo é com a mobilidade, né? As questões das restrições de mobilidade da sociedade, para ver se evita mais o contato. E o governo publicou no Diário Oficial do Estado uma medida provisória que traz aí uma espécie de super feriadão. Ele antecipou os feriados, a gente já pega aí esse final de semana, sábado e domingo, que já tem medidas restritivas, e a partir de segunda-feira começa a contar os feriados, colando com os feriados da Semana Santa, e a gente tem mais um final de semana. Como é que o senhor vê essa medida anunciada pelo governo nessa medida provisória? Olha, tem um ditado que diz que se você pensa que chegou no máximo do ruim, pode esperar que ainda vai piorar. A indústria, o comércio, as classes produtoras, que são que mantêm através dos impostos a massa da arrecadação, quer seja municipal, estadual ou federal, ela já vinha comprimida da passagem do ano com um mês de janeiro muito fraco. Pegou em sequência fevereiro e tradicionalmente todo fevereiro, até por 28 dias, é um mês restrito. E se esperava recuperar seus níveis de faturamento em março. Eis que nós somos todos surpreendidos com a medida que tira uma semana de um mês. Significa aproximadamente você tira 25% no faturamento. E muito mais grave é que você tira na última semana. E tradicionalmente o comércio, os faturamentos das empresas, eles se avolumam e se concentram exatamente nos últimos dias do mês. E se você verificar os dias que nós vamos perder de março, é um sábado, que é um dia ativo para o comércio, para a indústria. Você vai perder a segunda, a terça, a quarta e a quinta, porque a quinta não é feriado, só a sexta-feira é que é feriado. Então nós vamos ter uma semana perdida na atividade produtiva. É muito fácil as pessoas que delegam, as pessoas que assinam, as pessoas que se propõem a participar dessas comissões que estabelecem essas datas, que são pessoas que têm, quando termina o mês, tem seu salário garantido. Vem um contra-cheque, qualquer que seja a atividade, ele tem o seu contra-cheque garantido. Só que eles esquecem que esses contra-cheques são fruto das arrecadações. E quem não tem contra-cheque, não tem de onde tirar. Então, o comércio, a indústria, as classes empresariais, elas arrecadam durante o mês o dinheiro para saldar seus compromissos de fim de mês. Inclusive então, todos os salários, né? Tudo, a carga tributária, o recolhimento de impostos, tudo se concentra exatamente nesse final de mês. E as vendas, inclusive, o comerciante está habituado, em parceria com o consumidor, se sabe que no final do mês, até em função dos salários que são depositados nos últimos dias, os melhores faturamentos das lojas ocorrem exatamente no final do mês. E nós vamos ter um mês perdido em 25%, agravado com o problema de ser exatamente a semana final do mês. Então eu acho que é extremamente lamentável. Eu não estou tecendo ao mérito da importância de parar ou não parar, mas eu acho que existe um exagero no tocante a penalizar as classes empresariais no tocante ao faturamento. Não ir ao trabalho para um funcionário público não altera em nada a sua feira no final do mês, mas para você fazer o salário e fazer o pagamento dos impostos de uma empresa privada, ela se concentra no final do mês. Eu lamento muito esse decreto, porque eu acho que ele atinge de forma assim muito danosa as classes empresariais. A medida provisória, ela pega todo o comércio, todas as indústrias, todo o setor produtivo de uma forma linear. Não tem prioridades para determinadas situações. Quer dizer, a não ser aqueles comércios essenciais, como
Supermercados, por exemplo, farmácias, esses continuam livre trabalhando. Mas os outros todos, independente do que comércio, de que atividade econômica ela esteja estabelecida, ele fica fechado durante esses dias. Mas você veja, comentávamos até antes do programa, nós temos lojas de departamento, nós temos cadeias de venda eletrodoméstico, por exemplo, e essas lojas estarão todas fechadas durante a semana, enquanto os supermercados estarão com as portas abertas, e inclusive com o seu departamento de eletrodoméstico. Então é uma injustiça. Eu acho que essa pandemia ela mostrou muito como se pode ser injusto num país na qual na Constituição diz que todos devam ser tratados de forma igualitária, mas o que se assiste no dia a dia é um tratamento não igualitário. A gente tem também a questão das medidas restritivas, que essas ainda não foram publicadas. Essa medida provisória publicada no Diário Oficial, ela fala apenas desses feriados, dessa semana específica. Mas amanhã, dia 26, termina o prazo daquele decreto das medidas restritivas. Há um estudo de prefeituras da região metropolitana e do próprio governo do estado de ampliar essas medidas. Quer dizer, pode ainda agravar mais essa crise. É uma beleza, porque quem decreta, quem assina e tal, ele tem o seu salário sagrado no final do mês. Só que as pessoas que passam por essas restrições, eles têm que ir em busca do seu salário. As pessoas que pagam os impostos, elas vão em busca de fazer seu próprio salário e o salário de seus funcionários. E como fazer isso? A fiscalização teria que ser em outros pontos, né? Em outros setores. Por exemplo, a questão de aglomerações na praia, nas praças, que a gente vê e anda por aí e vê, presencia ainda as aglomerações. Quer ver um exemplo? Os decretos da Prefeitura de João Pessoa falam de que as atividades esportivas na orla marítima só podem ser praticadas individualmente. A gente passa pela orla e vê grupos e mais grupos fazendo esporte coletivo. Quer dizer, não tem esse cumprimento, esse rigor no cumprimento do decreto. E na verdade no mundo afora se assiste, acho que ontem, hoje está aí nas redes sociais, a primeira-ministra da Alemanha se desculpando de ter feito um excessivo lockdown e o mundo todo sabe conviver de forma... Tivemos recentemente um campeonato mundial na Nova Zelândia, que é um país que está ultrapassando essa crise sem os danos que o Brasil está passando, proporcionalmente. E você veja, as pessoas lá têm um comportamento que é o uso da máscara automaticamente. Eu, recentemente, fiz o trajeto Bananeiras-Mamanguape e passei por uma cidade que fica em Itapororoca. Itapororoca, 100% das pessoas sem máscara. Na rua, normal, como não estivesse andando de moto, a pé, nas esquinas. Aboliram a máscara nessas cidades do interior. Então, isso realmente provoca. Agora, o que eu me faço um alerta é que você feriar significa provocar aglomeração, até familiar. Porque todo mundo está combinando. Esse domingo, o sábado, vamos viajar, vamos para tal lugar, vamos para tal interior. Porque agora a Semana Santa virou a famosa Semana Santa antiga dos meus tempos de menino. Que era a semana toda. Era uma semana. As escolas feriavam a semana. Mas o mundo exige hoje a competitividade. Enquanto que nós temos basta uma cidade. O Tema Correio mostrou hoje pela manhã uma diferença de tratamento entre Pernambuco e Paraíba, e parabenizo a Paraíba, de que Itambé e Pedra de Fogo. Então, um lado da rua, as lojas todas fechadas. Do outro lado da rua, as lojas todas abertas. E que mundo é esse? Onde é que nós estamos vivendo? Que país é esse? Que é um país que afloram as desigualdades, inclusive de tratamento. Antigamente eram só as desigualdades sociais. Hoje são as desigualdades de tratamento. Cada governador, cada prefeito estabelece um procedimento. Esse procedimento... existem os confrontos. Se eu fosse comerciante em Itambé, eu estava frustrado de assistir o meu concorrente à frente, do outro lado da rua, com as suas portas abertas. Verdade. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, bem rapidinho mesmo, e a gente volta com a segunda parte dos comentários